E Cultura do Exército, em nome do qual cumprimento todas as autoridades da ativa aqui presentes. Excelentíssimo senhor General de Exército Pacheco, antigo comandante militar do Leste e integrante do Alto Comando do Exército, em nome do qual agradeço a presença de todas as autoridades da reserva que nos prestigiam nesse dia. Senhor Juiz de Direito Alexandre Arruda, antigo companheiro e amigo de infância, em nome do qual agradeço todas as autoridades civis que também nos prestigiam. Aproveito a oportunidade para reverenciar também todos os nossos veteranos, o motivo principal dessa singela homenagem, e em particular o Tenente Dálvaro, sempre assíduo em nossas atividades, que infelizmente nos deixou no último mês de janeiro. Senhores comandantes de OEM presentes, senhoras e senhores, em 1944, mais de 25 mil militares brasileiros atravessaram o Atlântico para unirem-se aos aliados na Europa e lutar na Itália em prol dos princípios da liberdade e da democracia, contra a tirania nazista que havia covardemente torpedeado navios brasileiros em nosso próprio litoral. Mais especificamente, em 14 de abril de 45, estes homens travaram em Montese, segundo palavras do próprio comandante da nossa Força Expedicionária Brasileira, Marechal Mascarenhas de Moraes, a mais árdua e sangrenta vitória das armas brasileiras na Itália. A passagem dos veículos originais desta unidade, com a foto do general Hugo Panasco Alvim, então comandante deste grupo, marca a reverência dos militares de hoje, aqueles que, sob uma nova doutrina e com equipamentos e condições climáticas muito diversos dos nossos, honraram em solo europeu a invencibilidade das Forças Armadas brasileiras. Particular simbolismo foi a chamada dos eternos heróis que perderam suas vidas há exatos 71 anos. Montese é uma cidade cercada de rios, colinas e bosques, localizada nas proximidades dos Montes Apeninos no norte da Itália. As cartas originais da época, guardadas no acervo do 11 de AC, mostram a posição desta cidade cravada em meio às montanhas. Sua habitual tranquilidade foi interrompida após anos de ocupação alemã naquele longínquo 14 de abril. Cabia aos brasileiros a tarefa de livrar a cidade do jugo do exército nazista. Antes do clarear do dia, 2 preparações de artilharia já haviam sido desencadeadas e nossas tropas estavam prontas para o ataque previsto para as 12 horas. Os pelotões dos tenentes Ari Howe e Iporã foram os primeiros a avançar em direção à cidade sob forte pressão da artilharia alemã e campos minados lançados por tropas compostas por veteranos do fronte russo que defendiam a denominada linha Gengis Khan, numa derradeira tentativa de frear o avanço aliado até a rica planície do Rio Pó. Às 13h30, o pelotão do tenente Porã já havia conseguido chegar às imediações da cidade. Seu desempenho foi tão destacado que o tenente, após a batalha, recebeu a 3ª maior condecoração do exército norte-americano, a Silver Star, sendo um dos únicos 5 brasileiros a receber tal honraria. Ao final do dia, as tropas brasileiras conseguiram ocupar a cidade por completo, mas focos de resistência alemã prosseguiram nos combates por mais 4 dias. Montese foi uma das cidades mais devastadas da Itália na Segunda Guerra Mundial. 833 de suas 1.121 casas anteriormente existentes haviam sido destruídas. Tivemos 450 baixas entre mortos e feridos, dentre os quais cabe destacar o próprio tenente Ari Howe, o aspirante Mega e o sargento Max Wolff, que faleceu no reconhecimento preliminar em Mazerno 2 dias antes da batalha. A atuação da FEB nesta conquista foi tão coroada de sucesso que o general norte-americano Trittenberger, comandante do 4º Corpo de Exército, em 15 de abril, deu a seguinte declaração: na jornada de ontem, só os brasileiros merecem minhas irrestritas congratulações. Com o brilho de seu peito e seu espírito ofensivo, a divisão brasileira está em condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade. A velocidade daqueles combates foi tamanha que décadas mais tarde, estilhaços recolhidos na vizinhança serviram de matéria-prima para o pesquisador italiano Giovanni Sulla, e cidadão de Montese, homenagear as forças brasileiras com 2 esculturas que hoje fazem parte do acervo desta unidade: a cruz exposta no bosque próximo ao nosso corpo da guarda e a cobra fumando que se encontra no nosso museu. Por coincidência, Sulla está no Rio de Janeiro e só não se encontra neste momento aqui por ordens médicas, mas em contato pessoal me solicitou que transmitisse mais uma vez sua gratidão e de seus compatriotas a todos os que lutaram por suas liberdades.
Como referência, ao longo de 14 de abril, esta unidade, então chamada de 4º Grupo, realizou 1.348 tiros, consumindo sozinha mais da metade do total de granadas lançada pelas demais unidades da Artilharia da Fé. Mas, obviamente, o GAC não estava sozinho. E para nós é uma honra contar com representações de praticamente todas as outras unidades expedicionárias nesta formatura, além de nossas forças co-irmãs. A Marinha do Brasil, que escoltou os navios que transportaram a febre para a Itália, além de realizar a proteção dos comboios de navios mercantes no Atlântico Sul, afastando os submarinos nazistas. A Força Aérea Brasileira, cujo primeiro grupo de aviação de caça, o Centaur, foi enviado para a Itália sob o comando do tenente-coronel aviador Nero Moura. A essas forças singulares se somam o 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, apoiado por este grupo na histórica conquista de Monte Castelo. O 1º Batalhão de Polícia do Exército, com participação fundamental no controle da rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. O 6º Batalhão de Infantaria Leve, unidade do Exército Brasileiro com o maior número de jornadas em combate durante a campanha da Febre. O 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, responsável pelo ataque principal na Operação de Conquista de Montese. O 11 GAC, unidade que tenho a honra de comandar e que recebeu a denominação histórica de Grupo Montese em reconhecimento ao desempenho de seus integrantes nesta batalha. O grupo, único que contava com o Buceiro 155, por ser a unidade da artilharia divisionária, foi o que mais missões de tiro cumpriu naquele conflito. O 20 GAC, um dos grupos 105 que apoiavam diretamente os regimentos de Infantaria da Fé e responsável por fechar a participação da nossa artilharia no conflito. O 21 GAC, outro dos grupos 105 presentes, e que se notabiliza por ter executado o primeiro tiro da nossa artilharia no Teatro de Operações Europeu. O 31 GAC, unidade que, apesar de não ser expedicionária, cedeu o núcleo formador do 11 GAC e, inclusive, o primeiro comandante desta unidade. O Batalhão Escola de Comunicações, responsável pelas ligações entre todas as unidades filianas. A Bateria Comando da B1, que mobiliava o posto de comando daquele grande comando de artilharia, propiciando que o Marechal Cordeiro de Faria executasse a adequada coordenação dos focos da fé. E o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, único eixo de cavalaria do nosso exército a participar da Segunda Guerra Mundial. Os anos passaram e hoje, numa cerimônia simples, mas repleta de simbolismos, reverenciamos aqueles que foram à Itália, ante a incredulidade de parte da sociedade brasileira e que regressaram sob as glórias da vitória. Concluo ressaltando que a atual geração de militares segue cultuando os mesmos valores de nossos antepassados e que continuamos a trabalhar por um país melhor e mais justo, defendendo o Brasil com o mesmo comprometimento de todos os que nos antecederam. Brasil! Acima!